Você se considera alguém com bom nível de autogestão? Por exemplo, quando as coisas não ocorrem da forma como você gostaria, diante de uma situação aparentemente frustrante ou potencialmente frustrante, nessas horas você consegue respirar e seguir em frente? Ou logo é dominado por seus medos, pela angústia e tantos outros sentimentos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso Drops de Liderança. Por isso, se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal. Também, se você curtiu o vídeo, deixar o seu like, ativar as notificações. Também, é claro, seria muito bom saber seus comentários acerca desse conteúdo e já te avisar o seguinte: se você tem algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui no nosso Drops de Liderança, envie pra gente, porque semanalmente nós temos novos conteúdos. Bem, e para começar o nosso tema, eu vou resgatar uma frase muito conhecida. Ela diz o seguinte: não gerenciar a si mesmo é como navegar sem bússola. Você se move, mas não chega a lugar nenhum. Todos nós conhecemos profissionais com um grande nível de iniciativa pessoal, de proatividade, mas que infelizmente acabam sendo como baratas tontas, porque se mexem muito, mas não chegam ao lugar que gostariam. Essas pessoas têm sim um certo nível de autoliderança, mas, por outro lado, lhes falta algo que faz muita diferença. E por quê? Porque a gestão de si mesmo tem facetas que se complementam. Inclusive, quando se fala a respeito do tema, ou eu abordo em treinamentos, muita gente me questiona: mas Wellington, como que eu sei exatamente se eu tenho gestão de si mesmo ou não tenho? Eu sempre digo: olha, existem 6 fatores. E eu vou compartilhar com vocês esses 6 fatores a partir de agora. O que define o seu nível de liderança pessoal são as suas emoções, o seu tempo, a sua energia, as suas ideias, as suas palavras e a sua vida pessoal. Aqui está todo o conteúdo, toda a literatura extremamente abrangente que nós temos, tá? E se a gente for falar um pouquinho sobre cada um deles, para que você possa inclusive fazer suas anotações, as emoções têm a ver com o fato de não sermos dominados pelos nossos impulsos. A ciência da inteligência emocional ganhou uma importância enorme nos últimos 30 anos. E não por acaso, né? Tem muita gente que é contratado por suas capacidades técnicas e demitido pelos seus comportamentos. Todo mundo conhece isso. Você já ouviu algumas vezes. E isso continua sendo real. Alguns líderes, por exemplo, estudam muito para tomarem decisões, mas inebriados por suas emoções, acabam desistindo de tomar decisões, não fazem aquilo que é necessário. E por quê? Porque lhes falta esse tópico. Mas tem gente, por outro lado, cuida bem das suas emoções e o problema está no tempo, não coloca suas horas no dia naquilo que realmente é prioritário. Você vai ver, vai conversar com a pessoa, vê que ele perde muito tempo em coisas que não deveria, gasta um tempo exagerado em entretenimento, ou fica lá em sites da internet que não tem nada a ver, ou fica em conversas de corredor, depois falta tempo para fazer aquilo que é necessário. Tem gente que o grande problema é como cuida das suas horas do dia, consequentemente. Mas algumas outras pessoas fracassam ou falham quando se pensa no tópico energia, que é colocar a sua disposição, a sua mente, o seu coração em coisas que não deveriam. Tem gente que é movido pelo ressentimento, é movido por, muitas vezes, coisas em que ele não deveria colocar nem o tempo e nem a energia. Ele não deveria se dirigir para aquilo. E na hora que, por exemplo, precisa de gás, precisa de motivação, a pessoa está em frangalhos. Porque às 8h30 da manhã já estava num nível de estresse absurdo. Por quê? Porque ele coloca energia para o problema relacionado à sua capacidade emocional. Está vendo como que as coisas se conectam? Outras pessoas, o problema são as ideias, né? Porque a gestão de si mesmo depende muito de quais ideias nós cultivamos. Você já ouviu falar sobre, por exemplo, crenças limitantes? Tem a ver com isso. Outras vezes eu encontro pessoas que, ao conversar com elas, dá para ver que tem uma formação incrível, mas são norteadas por ideologias
que não vão ajudá-las de jeito nenhum, não naquele momento e nem daqui a alguns anos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com ideias que são assimiladas, com livros que vamos ler, com cursos que fazemos. Nem tudo te favorece, nem toda ideia vai fazer com que você seja alguém que progride, que cresce. As palavras também, tem gente que cuida das ideias, que consome, da energia que despende, do tempo que dedica, cuida das suas emoções, mas não cuida das palavras. Por isso mesmo, quando você para escutar essas pessoas, elas vomitam um desânimo, muitas vezes são agressivas ao falarem, utilizam palavrões, amaldiçoam a si mesmos, a terceiros. Elas esquecem que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque elas detêm muito poder, né? E se não bastasse, algumas pessoas cuidam de tudo isso daqui, mas perdem o jogo da gestão de si mesmo pelo fato de não administrarem bem a sua vida pessoal. Pouco dormem ou não se alimentam adequadamente. Tem gente que, por exemplo, bebe mais do que aquilo que deveria. Eu encontrei grandes executivos em que o grande problema dessas pessoas era o fato de que eles literalmente se drogavam. A pressão era tamanha, em algum dia acabaram indo para o caminho de se entorpecer, não saíram de lá. E a gente via aqui nas emoções algo que não combinava bem, mas o problema não estava aqui, era a vida pessoal literalmente desregrada. Ao me escutar falar a respeito desses tópicos todos, quem é você? Você hoje administra, gerencia todos eles com a atenção merecida? A gente não pode esquecer que existe uma jornada da vida, não só do trabalho, que nós temos que trilhar bem para viver bem. Eu quero terminar o nosso Drops de hoje resgatando uma frase de Stephen Covey, né? Um dos maiores nomes quando nós pensamos nesse tema, que certa vez escreveu: 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você, enquanto os outros 90% estão relacionados com a forma como você reage ao que lhe aconteceu. E a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece nas circunstâncias do dia a dia depende muito desses 6 fatores críticos da gestão de si mesmo. Vale refletir. Grande abraço e ótima semana para você.